irmãos, boa noite. Que Deus nos abençoe, né? É muito bom, é um misto de sentimentos, né? Uma responsabilidade muito grande estar encerrando uma série tão importante sobre decisão, depois de o pastor Giovanni e o Rogério estarem aqui falando nos três capítulos dessa série, né? Nas 3 mensagens anteriores. Por que é tão difícil tomar uma decisão? Decisão não é uma escolha que você vai e volta. Você pode escolher o que você vai comer, você pode escolher a escola que você vai estudar, você pode escolher o carro que você vai comprar e depois você vende e volta atrás. Decisão é diferente. Decisão é ruptura, da palavra cisão. Então você tem que fazer alguma ruptura. Quando você toma uma decisão, você faz rupturas com outras N possibilidades. Quando eu tomo uma decisão, há o quê? Sofrimento. Por isso que é difícil tomar decisão. Eu posso contrariar alguém, certamente eu vou contrariar alguém quando eu tomo uma decisão. Eu tenho que fazer sacrifícios, romper com todas as outras opções, causa desconforto, não é? Essa música, eu quero te engrandecer, eu quero, como é que é, né, a letra? Quero te servir, mas o quê? Te obedecer, viver tua verdade, refletir tua vontade, tua verdade, na verdade. É difícil isso, não é? Causa desconforto de nossa parte. A gente sai de um monte de conforto para ser aquilo que temos que ser e não ser aquilo que talvez eu gostaria de ser de uma forma diferente, como Paulo diz. Às vezes desgaste físico, emocional e social. Há ganhos demais numa decisão, mas também há muitas perdas. Eu perco para ganhar, mas eu perco o meu conforto, às vezes, de não tomar essa decisão. Bom, o resumo das outras mensagens, as nossas decisões revelam o nosso caráter. O pastor falou sobre Jó, não é verdade? Jó toma a decisão de não romper com Deus, apesar da sua mulher falar assim: por que você não rompe com esse Deus? Você perdeu os filhos, você perdeu as coisas, os animais, e Jó toma a decisão de não romper com Deus. E Jesus explica isso: pelos frutos que conhecereis a árvore, é pelas ações, não é? O segundo episódio que o pastor Giovanni também pregou sobre Jonas. Esse texto de Jonas nos remete a 3 decisões: a decisão do próprio Jonas, a decisão do povo de Nínive e a decisão de Deus. A grande verdade é que nós somos muito parecidos com Jonas, né? Quem era o povo de Nínive? Era um povo que matava as pessoas, tirava a orelha, o nariz, destroçava o seu corpo e colocava lá. Era um povo que fabricava guerra para poder manter o seu império, capital da Síria. Um povo de mais de 100 mil pessoas. Naquela época era uma coisa muito grande, 100 mil pessoas, era um povo grande, era uma cidade muito grande. Fabricava guerra para sustentar o seu poder, para sustentar o seu conforto. E gostava de fazer maldade. Talvez a gente fosse como Jonas mesmo, a gente fizesse mais ou menos isso. E Jonas pensa o seguinte: não vou contribuir com esse negócio não. Eu não vou contribuir com esse negócio de ir lá e pregar para esse povo não, que eu quero que esse povo se dê mal. Nós somos parecidos, nós temos o nosso senso de justiça. E a gente não entende a graça de Deus. Não é? E Deus faz o quê? Com o povo de Nínive, quando o povo de Nínive se arrepende, não é, Ronaldo, é uma pregação tão simples de Jonas, e o povo se arrepende, e Deus perdoa aquele povo. Somos, por decisão de Deus, pecadores conectados por sua graça. E por último, o Rogério pregou sobre Pedro, que quando escreve a peregrinos, e o Rogério enfatizou: precisamos ter consciência de peregrinos, ter consciência da eternidade, pensar no eterno, pensar no céu, sempre que pudermos evangelizarmos, porque a nossa vida aqui é passageira. Ok? E hoje a gente vai encerrar a série falando de decisões, as 3 formas de decidir.
talvez você não saiba ainda, mas nós temos 3 formas de decidir. Vamos ver o primeiro texto, em Deuteronômio 30, 19. A Leonara está ali para nos ajudar. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a bênção e escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência. Não tem como não tomar decisão. Tem que tomar decisão. E Moisés propõe a vida. É uma boa proposta. É uma excelente proposta. E nós temos 3 formas de decidir. A primeira forma é a decisão inteligente. É a melhor decisão. É o melhor caminho quando eu tomo uma decisão inteligente. Você já conseguiu tomar alguma decisão inteligente? Provavelmente já, né? É possível que todas as decisões, né? Você já conseguiu? Não é bom? Você fica como? Em paz ou inquieto? Em paz, geralmente, né? Eu tomei a melhor decisão, eu fico em paz. Existe uma segunda decisão, a decisão desinteligente, que é uma decisão ruim, que provavelmente também você já pode ter tomado essa decisão. E você fica em paz ou inquieto? Você fica inquieto. E existe uma terceira decisão, mas Vandinho, para nós aqui, chegados que somos, tem mais uma? Não é só uma decisão acertada e uma decisão equivocada? Não, tem mais uma, a decisão negligente. Eu decido não decidir. E decidir não decidir é uma decisão. Eu não assumo as minhas responsabilidades, a minha responsabilidade em decidir alguma coisa. E também é uma decisão, e muitas das vezes é essa decisão que a gente toma, de ser negligente, de não tomar nenhuma decisão. Até na igreja é difícil, né, João? Como conselho. Tem hora que a gente fala, vamos deixar esse negócio para lá? Outro dia a gente vê isso, não é assim? Isso é negligência. Então, todos nós tomamos esses 3 tipos de decisão. A notícia é, qualquer uma das 3 vai nos afastar ou vai nos aproximar do Deus vivo e verdadeiro. Talvez as pessoas não saibam que decisão você está tomando, mas qualquer decisão que você tomar, a inteligente, o melhor caminho, a equivocada, a negligente, né, a desinteligente, o pior caminho é a decisão equivocada ou a não tomar nenhuma decisão. Alguma delas que você toma, e certamente você tem que tomar, você vai se afastar ou vai se aproximar de Deus. Mateus 25, 14 e 30. Vamos fazer como o Joel fez aqui. Eu vou ler os versículos ímpares e vocês vão ler os versículos pares. Mas vamos combinar um negócio aqui? Vamos ler bem alto, para que o povo lá escute. Vou botar até o microfone aqui. Tá bom? Eu vou ler os ímpares. O papo que começa no par, né? Então não tem como eu ler o ímpar. Senão vai ficar todo mundo em silêncio. Tá certo. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro de seu senhor.
Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, eis aqui tem outros 2 que eu também ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que receberá 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, Receoso escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque a todos o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É lógico que a gente poderia ter várias lições desse texto, que não é o caso hoje. Mas a verdade é o seguinte: era um Senhor. Por que que a interpretação é tão diferente? Por que que uns vão empreender e vão dobrar o valor que recebeu para devolver ao Senhor? E por que que um enterra o talento? E é lógico, incrível que o que recebeu menos, porque era segundo as suas capacidades. Então não tem desculpa para eu não tomar uma decisão sobre os talentos que eu tenho. E a gente podia desenvolver isso, mas não é o que nós vamos fazer aqui. O que eu quero dizer é que há um padrão, para a decisão. Eu tenho uma informação, eu tenho uma interpretação, e depois eu tomo a decisão. Isso é um padrão. Por que que a gente toma decisões diferentes uns dos outros? Porque às vezes a informação é a mesma. Lembra que eu falei aqui daquele acidente da Chapecó, do time lá, chapecoense? Caiu o avião, e o que aconteceu? Sobreviveram poucos. Uma comissária de bordo resolveu se trancar no quarto, e ela ficou ali meses trancada no quarto. E outros que sobreviveram resolveram viver e falar: puxa vida, como que Deus foi bom, eu tenho algum motivo para estar aqui, deixa eu ajudar as pessoas. E começou a trabalhar mais. Por quê que alguém resolve se trancar no quarto quando é sobrevivente de um avião? E por que que alguém resolve fazer muito mais do que fazia antes? Se é a mesma situação, mas uma mesma situação, eu interpreto de forma diferente, portanto eu tomo decisões diferentes. E essa é a nossa mente. Por isso que não dá para confiar muito nela. Porque do nada a gente dá uma pirada. Nós não somos totalmente confiáveis nunca. Gênesis 13, 7 a 13. Vocês estão lendo tão bem que a gente vai continuar mantendo aí essa questão. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou
Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. A gente vê uma mesma situação e duas decisões totalmente diferentes. Abraão toma uma decisão e Ló vai atrás dessa decisão, mas ele também toma uma decisão e eu vou explicar melhor isso. Com toda a minha limitação aqui, eu vou procurar explicar melhor. Os pastores de Abraão e de Ló, eles eram pecuaristas de sucesso, eram ou não eram? Né? Eram pecuaristas de sucesso. A Bíblia diz que estavam tendo sucesso com seus rebanhos. Eles começam a brigar, porque eles caminhavam junto, e você já viu como é que é caminhar junto, né? Se fosse só sua mulher já tem problema, imagina pastores e uma turma toda trabalhando, duas empresas trabalhando no mesmo lugar, né? É complicado demais. E aí, o que Abraão fala? Olha, os versículos anteriores a esse, tá? Que está no contexto. Nós somos parentes e somos chegados. E a gente vai acabar mal com esse negócio, que os nossos pastores já estão brigando, os gerentes lá já estão brigando, e aqui daqui a pouco a gente está separado. Então, melhor que a gente se separe para que não haja esse problema. A questão é que Abraão toma uma decisão de ética. Abraão toma uma decisão de se preocupar com o outro, mais do que se preocupar com ele, porque ele dá a oportunidade para Ló escolher. Isso é ter ética. Não é que eu quero ganhar mais do que o outro, eu quero ficar tranquilo com a minha consciência que eu estou fazendo a melhor decisão que eu posso fazer. E Ló pensa em quê? Né? Na prosperidade. Ló, ele olha e vê o quê? Pastos verdejantes, água para todo lado. Ele nem pensa duas vezes. Aqui, peraí, eu vou ficar com aquela ruim, deixa Abraão se ferrar lá, eu vou para cá. Mas vocês viram entre parênteses ali, que isso foi antes de Deus destruir Sodoma. Para onde Ló foi? Sodoma. Né, Ademar, aquela frase? A gente não vê depois da curva. Depois da curva tinha Sodoma. Dava para parar por aqui e ir embora, né? Porque a gente já aprendeu que a nossa mente, se depender da gente, nós vamos tomar alguma decisão importante que vai ser péssimo. Por isso precisamos da orientação precisamos ser humildes, reconhecer isso. Nós não temos a melhor decisão. Simples assim. Por isso que eu falei lá no começo, né? Que haverá sofrimento. Provavelmente Abraão pensou, vou sofrer um bocadinho nessa terra seca lá de cá, não é isso? Contraria alguém, os gerentes dele lá, imagina, você é doido, né, cara? A gente rala com você a vida inteira, agora você vai dessa terra ruim para cá e manda ele para boa. Haverá sacrifício, romperá com outras opções. Bom, somos reféns, portanto, de nossa falha interpretação, de nossas falhas interpretações. Precisamos sempre de Deus. Não dá para confiar na gente. Eu posso até perguntar, como eu notei aqui, dá para confiar em nós mesmos, sem a orientação de Deus? Vocês respondem sim ou não? E você em casa? Não sei, em casa, no trabalho, né? Hoje a gente carrega para todo lado aí a internet. Dá para confiar em você mesmo? Dá para confiar nos seus valores, no seu temperamento, né? No seu comportamento, para tomar uma decisão importante? Responde aí. Fala com os meninos aí da mídia que eles vão depois passar para a gente. Quem sabe a gente faz aqui uma conta no final, né, das respostas. Provérbios 28, 26, diz o seguinte, não está aí não, viu, Leonardo? O que confia em seu próprio coração é insensato, será salvo somente o que andar em sabedoria. Claro que eu dei uma adaptada aqui, mas é isso mesmo. Se você pegar na sua Bíblia, Provérbios 28, 26. O que confia em seu próprio coração, ou seja, no seu próprio entendimento, coração aqui é a palavra do entendimento, né? E é insensato. Só será salvo o que andar em sabedoria. E sabedoria é um negócio difícil. É superior, né?
Quem é sábio são muito poucos, e aqueles que Deus permite que chegam, como Salomão chegou. Lembra que Deus fala lá? Ninguém haverá como você, sábio, porque você pediu sabedoria. Você podia ter pedido qualquer coisa, você pediu sabedoria. Não é fácil. Então, se só quem andar em sabedoria, é só quem andar com Deus. É simples. E Isaías 48:17, esse aqui ainda fortalece mais a minha tese. Assim diz o Senhor: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, no meio de tanta coisa inútil que a gente está vivendo ultimamente, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar. Olha que versículo, hein? Eu sou o teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar. Só Deus pode ter a resposta certa. Só Deus te dá a decisão inteligente, e que te livra da decisão desinteligente e equivocada. Até aqui tudo bem? Todas essas decisões, as decisões acertadas, as decisões equivocadas, e não tomar nenhuma decisão tem consequência. E eu quero agora falar sobre as consequências. A gente já viu aqui algumas consequências, mas eu quero falar um pouco mais sobre isso. 1 Reis 3, 5, 12, de 5 a 12, vamos ler essa história. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração, perante a tua face. Manifestaste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Está falando dele mesmo ali, né? Agora, pois, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, Senhor, não tenho experiência, não tenho sabedoria, não tenho conhecimento, eu não tenho nada para conduzir esse povo. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Não dá para complicar, é o teu povo. Eu não posso fazer feio, eu não posso fazer de qualquer forma. Povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o... Pois quem poderia julgar este grande povo? Ninguém, ele mesmo reconhece, quem poderia? Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve igual, nem depois de ti o haverá. Pediu bem Salomão? Os nossos pedidos, os nossos desejos e os nossos sonhos não deixam de ser uma decisão, não é? Eu posso decidir de várias formas, mas por causa desses desejos, por causa desses sonhos, eu posso ir por um caminho para cumprir os meus desejos, os meus sonhos. O que acontecia nessa época? Os reis que eram tido como de êxito, eram os que conquistavam terras, eram os que matavam bastante gente e traziam as riquezas. Mas ele fala em julgar. O que acontece depois desse texto? Entra duas mulheres falando o quê? Uma dizendo que o filho era dela, e a outra dizendo, e aí já vem a sabedoria que ele pediu assim. Então, pega a espada, corta no meio, dá metade para cada um. A mãe verdadeira chega e fala, não, é dela.
Isso é sabedoria. Isso vem de Deus. Não vem? Não vem da gente. Não vem. Por isso que você vê, os governantes não conseguem. E não vão conseguir. Não vão conseguir. Só vão conseguir naquilo que é o propósito de Deus, naquilo que Deus instruir a eles. Porque os nossos sonhos, os nossos projetos, né, se eles não tiverem 100% ligados à vontade de Deus, e aí eu tenho que abrir mão de fama, de poder, eu tenho que abrir mão de reconhecimento, eu tenho que abrir mão de tanta coisa que há uma chance muito grande de eu romper com isso tudo e tomar a decisão mais fácil e mais simples de seguir. Josué 24:15 é um texto muito conhecido. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu só estou falando aqui das consequências de decisões acertadas. Eu não estou falando de decisão equivocada. Quando Josué fala isso, ele está falando em nome dele e da família dele. Está certo? Ele assume isso. Isso é uma decisão acertada. Eu e minha casa serviremos ao Senhor é uma decisão acertada. É uma decisão inteligente. Você que não acredita nisso, me desculpa, mas é o que nós acreditamos. Nós respeitamos a sua opinião, mas a decisão acertada é seguir ao Senhor Jesus. É andar com Deus. Essa é a decisão acertada. E aí a consequência disso está em Josué 24:31. Como consequência da decisão de Josué, Israel serve ao Senhor. Olha lá, serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué. Foi ou não foi uma decisão acertada? E todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor de Israel. Então, quando nós tomamos uma decisão acertada, nós temos êxito, nós temos sucesso. Nem sempre tem garantias com a vida terrena disso. Às vezes eu tomo uma decisão acertada e eu não tenho garantias por conta de várias coisas que Deus permite que aconteça. Desde o pecado de Adão e Eva, esse negócio já vem rolando para cá. E não tem como a gente se livrar dessa terra, e nesse mundo a gente vai ter aflições mesmo, que Jesus mesmo falou, então a gente tem problema aqui. Mas quando a decisão é com a aprovação de Deus, certamente, mesmo que você sofra, mesmo que você perca o seu conforto, vai dar certo. No fim, tudo dá certo. Quais as consequências das decisões equivocadas? Talvez seja muito importante saber, né? É lógico que se eu souber o que é o certo, de repente eu não quero nem saber. Mas é bom saber. É bom de saber quais as consequências dessas decisões, porque a gente pode sofrer, se é que já não sofreu, e se é que já não está sofrendo de decisões equivocadas que a gente toma. 2 Samuel 12, 9 e 14, de 9 a 14. Vocês leem comigo agora? Vamos ler juntos? Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel, e de dia, perante o sol.
Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás, você não vai morrer agora. Mas posto que com isso, deste motivo, aqui blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. A consequência foi legal, esse negócio aí? Péssimo, né? Guerra entre os irmãos, pai contra filho, filho contra pai. As mulheres... Urias só tinha uma, pelo texto, né, Joel? Estou comentando erro, não, é isso mesmo. Urias só tinha uma mulher. E Davi tinha. Tanto é que Deus fala, através de Natã, né? Se fosse o problema te dar mais alguma coisa, eu teria te dado, cara. Não precisava de você fazer isso. Natã conta uma história para Davi, está em outro texto, né? Chega lá para o rei Davi: ô Davi, tudo bem? Como é que você está? Então, tem um caso aí, de um cara que, né, que é rico, e tem um que é pobre. O pobre só tinha um cordeirinho, e vai alguém comer um churrasco lá na casa do rico. Mas sabe o que o cara fez? O cara vai lá e manda pegar o cordeirinho e assa lá para os convidados. Davi fica vermelho e fala: o quê? Esse cara começa a dar a sentença para o sujeito. Eu falei: é você esse cara. E aí vem isso aí. O que eu falei aqui está antes. Davi é o mesmo que Salomão está dizendo, que, né, elogiando o meu pai, né? Mas por quê? Porque nossas decisões são equivocadas. Davi teve muita decisão certa, mas teve decisões erradas, como essa. Custou caro demais para Davi. E quando eu rompo com Deus, o negócio acabou. Só se Deus, pela sua misericórdia, mas quando Ele decide, Ele está decidido. Só pela misericórdia dEle. E a gente tem casos disso. Mas o que falou que aconteceria com Davi, aconteceu ou não? Aconteceu. Não dá para ficar julgando com esse negócio. Não dá para falar: não vai, Deus, né? Como aconteceu com Jonas. Jonas fala assim, né? Puxa vida, eu sabia que Deus, né, que você ia perdoar esse pessoal, então eu não queria, porque eu não queria que esse pessoal fosse perdoado. Aí é diferente, é decisão de Deus. É decisão de Deus, não é minha decisão, não está na minha mão nunca essa caneta. Nunca. Nem na caneta de nenhum governante. Nem de ninguém que tem muitas riquezas. Está na mão de Deus. Então, a decisão desinteligente, a decisão equivocada, ela pode fazer com que a gente rompa justamente com o que a gente tem de mais valor, de maior valor. E Davi rompeu. Não rompeu? A família não tem muito valor? A moral que ele tinha com todo mundo, o respeito que ele tinha com todo mundo, Deus fala: eu vou fazer isso de dia. Você fez escondido, eu vou fazer à luz do sol. Então, a gente pode perder justamente o que a gente tem de maior valor. Pode fazer com que algo construído em uma vida inteira seja destruído assim, ó. Isso pode ser empresa, isso pode ser na saúde, isso pode ser em qualquer lugar. Quando a gente rompe com Deus, a consequência é pesada. E a decisão equivocada, ela leva a todas essas consequências. A terceira consequência da decisão desinteligente é também o próprio Davi. Desinteligente não, desculpa. A decisão negligente é o próprio Davi. Muito antes disso. Por que Davi chegou a tomar uma decisão tão desacertada assim? De adulterar com Betseba lá. Com tantas mulheres que ele tinha, com tudo que ele tinha. Por que ele resolve tomar uma decisão tão ruim, que chega ao ponto de matar Urias? Ele tenta um monte de esquema antes, para ver se não matava, não consegue os esquemas, e aí manda o cara lá para frente da guerra e morrer. Sabe por quê? Porque antes de tomar uma decisão desacertada, ele foi negligente. Ele foi negligente como rei. E nós vamos ler isso aqui agora. 2 Samuel também, 11:1.
Lá no começo do capítulo. Por isso, quando você lê a Bíblia, você procura ler tudo. Lê o contexto, tem umas Bíblias que ajudam, tem ali os comentários. Lê o contexto e lê tudo, que você vai entender melhor. Isso está antes do que a gente acabou de ver. Antes da decisão desacertada de Davi, veio a decisão negligente de Davi. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, olha só, todos os reis saíam para a guerra. O que Davi faz? Enviou Davi a Joabe e seus servos. E ele faz o quê? E a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou onde? Ficou de boa. De boa. De boa. Ele ficou e não cumpriu a sua responsabilidade como rei. Então, ele foi negligente. Seus deveres, ele não cumpriu. E aí, como ele fica de boa, né, sem fazer nada, quando a gente fica sem fazer nada, né, quando a gente está ocioso demais, o que acontece? Vamos ver a internet, vamos ver lá que negócio, vamos lá para não sei aonde, né? Não tem propósito da minha vida mesmo, deixa eu ver qualquer coisa. E aí até anotei umas frases aqui. A negligência pode nos levar onde não deveríamos estar. Pode nos levar onde não deveríamos estar. Uma vida sem propósito, uma vida sem missão, nos leva a estar onde não devemos estar. E olhar o que não deveríamos olhar. Justamente isso que aconteceu com Davi. Ele começa a andar, por decisão de não ir à guerra, fica lá de bobeira, Betseba está tomando banho, ele tal, e começa. A negligência de Davi, de não ter ido para a guerra, leva ele a tomar uma decisão desacertada. Então, a negligência pode nos levar aonde não deveríamos estar e olhar o que não deveríamos olhar. Davi ocupava uma posição estabelecida pelo próprio Deus. Ele era rei do povo de Israel. Davi rompe com Deus. Nós estamos partindo para a parte final do nosso sermão. Fica comigo mais um pouquinho. Uma lição, eu tinha anotado várias lições, né? Eu falei, não, deixa eu falar uma só, que a gente grava mais, né? Cuidado com os seus desejos. Se eu tiver que colocar alguma lição que fica para a gente aqui hoje, e eu vou colocar, é essa. Cuidado com o que você deseja. Cuidado com o seu desejo. Para ilustrar isso, Gênesis 4, de 3 a 7. Então, lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado já à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Falta versículo ainda, não? Já foi? 3 a 7? 6? É 3. Culpa minha, né? Desculpa, Leonara. Essas meninas não erram, não. Eu passei errado mesmo. Desculpa. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Agora ficou claro. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. O que aconteceu com Caim? Irou-se, pois, sobremaneira. Caim descaiu-lhe o semblante. Pode, agora vamos até o fim. Até o 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado já à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre cumpri-lo, dominá-lo. E Deus ainda avisa Caim, né?
domina esse seu desejo. Por isso que eu estou falando, cuidado com o quê? Com os seus desejos. O desejo dele era o quê? Matar Abel. E o que ele faz? Mata. E Deus ainda avisa. Agora imagina o povo que está ouvindo o mundo inteiro, que toma essas decisões, sem Deus vir falar às vezes diretamente, você tem que tomar uma decisão. Pensa bem no risco que a gente corre de não andar com Deus. Então cuidado com os teus desejos. Porque a nossa decisão pode estar baseada em quê? Em nossas carências. É simples. Ele estava carente. Desejo de afirmação. Você aceitou do outro a oferta, não aceitou a minha. E reconhecimento. Os nossos desejos podem estar linkados a tudo isso. A ser reconhecido, não é isso? A carência que eu tenho. Então, cuidado com os seus desejos. A pergunta é, o que você mais quer? Quando eu tomo uma decisão, eu rompo com as outras possibilidades, não é assim? Então, eu tenho que pesar o que eu mais quero, o que eu mais preciso. Entenda aí, querer com o que eu mais necessito, com o que eu mais preciso, o que vai mais me aproximar de Deus, ao invés de me afastar de Deus, o que eu mais preciso. O que você mais quer? Ter sucesso na carreira, no trabalho, ser próspero em seus projetos? Ou mais do que isso, ser importante na vida da sua família, na vida da igreja, na vida das pessoas que precisam aceitar Jesus Cristo? O que você mais quer? Eu quero fazer minhas vontades, fazer sempre do meu jeito, ou mais do que isso? Mais do que isso. Eu quero ter uma vida equilibrada, que agrade ao Deus que se revelou a mim, com sua graça, perdão e amor, andando em retidão. Para agradar quem? A Deus. Se eu agrado a Deus, eu não preciso agradar mais ninguém. Pode estar todo mundo contra mim. Eu preciso agradar a Deus. A conclusão, depois da lição, cuidado com seus desejos e o que você mais quer. Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu. Quem está dizendo isso? Jesus Cristo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero. Não é o meu desejo, a minha prosperidade, a minha glória, o meu poder. Seja feita a tua vontade. Jesus fala isso. Com todo o poder. Jesus fala isso. Jesus se humilha para falar isso. Antes desse versículo, depois vocês leiam o contexto. Jesus está triste. Jesus está triste, porque ele ia passar pela cruz. E apesar de ele saber a sua grande missão, o seu grande propósito aqui na terra, se fazendo como homem, ele fica e tem os mesmos sentimentos de tristeza que a gente tem. Tomar uma decisão em cima de um sentimento faz com que você possa tomar uma decisão muito errada e não fazer você cumprir a vontade de Deus, e aí você rompe. Não é uma escolha, é uma decisão.
Escolha é raso, decisão é profundo. Cuidado com as decisões mais importantes que você toma na sua vida. Eu escrevi aqui, eu gosto de ler para não perder nada, né? O próprio Jesus, no momento de tristeza e angústia, pede ao Pai para o poupar da cruz. Porém, mais do que sua dor e angústia, Ele cumpre a sua missão. A missão que nos salvou. A missão que nos salvou. Ele podia não ter ido para a cruz. Meu pai podia ter tomado a decisão de não se dedicar tanto, de trabalhar tanto para fazer quem somos hoje. Seu pai, João. Você podia não ter feito tudo o que você fez pelo Léo e pela Larissa, você e a Lídia. Mas não é o que eu quero. Não é o mais fácil. Não é o caminho que me dá mais prosperidade material. Não é esse o caminho. Não é isso que Deus quer da gente. E se eu rompo com Deus, as consequências são muito ruins. Tome a decisão inteligente, certa. Não tome a decisão equivocada. E nem a decisão negligente. Se aproxime de Deus. Entenda que você não é nada. Eu separei um texto aqui, Romanos 7, 14 e 20. Logicamente, Paulo não é maior que Jesus. Nós ouvimos aqui já o que Jesus faz. Mas olha o que Paulo também fala. 7, de 14 a 20. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Não confie em você mesmo. Não confie em suas emoções. Não confie em seus desejos. Não que você não possa ter sonhos, não que você não possa adquirir coisas, mas peça a Deus a orientação. E eu estava conversando muito com o pastor Giovanni sobre essa série, e o Rogério tem teologia, o pastor tem teologia, eu não tenho teologia, né, eu não estudei para isso, então eu converso muito para eu aprender também. E aí o Giovanni falou para mim uma coisa interessante, falou, as pessoas simplesmente tomam uma decisão e depois falam para Deus, abençoa a minha decisão, eu coloco a minha decisão durante o Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a minha decisão. Vai lá, abençoa a decisão. Não é isso que Deus quer. E o Giovanni falou comigo, não adianta isso. Você tem que pedir orientação para a decisão antes de você tomar a decisão. E o que a gente faz? A gente não pede. A gente não entrega, porque talvez a decisão que eu tenha que tomar não é a decisão que está na minha mente de tomar. E eu quero, como a gente estudou de manhã hoje, o que eu quero é não depender de Deus. O que eu quero é que eu, como um ser humano, resolva os problemas todos. Cuidado com isso. A última pergunta. O que realmente importa para você que direciona suas decisões? O que realmente importa para você que direciona suas decisões? Não temas quando enfim tiveres que tomar uma decisão. Grava isso. Não temas quando enfim tiveres que tomar uma decisão. Entrega tudo a Deus, tudo a Ele.
Confia de todo o seu coração. Que você possa sair daqui com esse entendimento que há 3 decisões que você sempre tem a mente para fazer. Não confie no seu próprio conhecimento. Confie em Deus. O nosso trabalho é confiar e entregar tudo a Ele.